Olá, galerinha. Vamos aí para mais uma aula de biologia. Vamos aqui hoje fazer um resumo do que nós já estudamos, para que a gente possa passar para o estudo da ecologia, ok? Nós estudamos, né, as características dos seres vivos, as características em comuns dos seres vivos. E aí a gente pode citar aí a organização celular, o ciclo de vida, crescimento, metabolismo, reprodução, movimento, a evolução, né? E a composição química das células, que está sendo o nosso último conteúdo, certo? Então, composição química das células é dividido em substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, nós vimos aí sobre as substâncias inorgânicas, que é a água, né? Solvente universal, que elas têm aí uma capacidade de dissolução entre hidrófilas e hidrofóbicas. Temos os sais minerais, né? Que são muito importantes aí dentro do nosso organismo, né? Desenvolve diferentes funções. E que as plantas também necessitam desses sais minerais. Falamos aí então das substâncias orgânicas, né, que é os carboidratos, certo? Que eles são aí divididos em monossacarídeos e disacarídeos. Dentro aí dos disacarídeos nós temos as lactoses, as maltoses e as sacaroses. Temos os polissacarídeos, né, que são aí umas moléculas grandes, que são formadas por polímeros, né, e que os polímeros são formados pelos monômeros, tá? E os polissacarídeos, eles participam aí da estrutura da sustentação da célula, como a celulose lá das paredes das células vegetais, das plantas. Falamos aí também sobre os lipídios, né? Os lipídios aí que são os óleos, as gorduras, que são hidrofóbicos, né? Que não se misturam, né? A gente pode perceber aí uma mistura heterogênea, né? Constituída de duas fases. Falamos sobre os fosfolipídios, que são os lipídios associados a um fosfato, né? Que tem aí importante função na membrana plasmática da célula. Falamos também que os lipídios, dentro de uma forma mais animal, né, nós encontramos aí a cera das abelhas. Falamos também sobre as proteínas, né, que são constituídas aí por aminoácidos, certo? Que existe mais de 20 tipos aí de aminoácidos que constituem as proteínas. Cada proteína ela possui uma sequência específica de aminoácidos. E esses aminoácidos são importantes para a produção da proteína. E as proteínas, de uma maneira geral, têm várias funções, mas uma delas são as mais importantes. As proteínas estruturais, as proteínas de defesa, proteínas transportadoras e as proteínas de hormônio e as enzimas. Então essas danadas aqui, elas são super, hiper, mega importantes dentro do conjunto do nosso corpo, fazendo todas as ligações possíveis. As proteínas, gente, elas são importantíssimas no nosso corpo. Eu sempre digo que nós somos uma proteína ambulante, porque além do nosso corpo produzir diversas proteínas, nós precisamos ingerir outras, tá? E aí nós chegamos aqui nos ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos estão aí diretamente relacionados com a transmissão das características hereditárias, né? As nossas informações genéticas, além de comandar e controlar toda a atividade celular. Lembrando, nós estamos falando de composição química da célula. Então, se todo ser vivo é constituído por célula, né? Tudo isso aqui tem dentro de uma célula, tá, galera? Os ácidos nucleicos, então,
eles são formados por moléculas menores que nós chamamos de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, ele é formado por um fosfato, por um açúcar e por uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas são substâncias que, além de ter oxigênio e hidrogênio na sua característica, elas possuem também nitrogênio. Existem 5 tipos dessas bases nitrogenadas e que elas são classificadas em 2 grandes grupos. Nós temos as púricas e as pirimídicas. As púricas são a adenina e a guanina. E as pirimídicas é a citosina, a timina e a uracila. De uma maneira geral, nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que é o nosso famoso DNA, lindo e maravilhoso, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, esse gatinho aí. O DNA, ele é uma sigla, tá, gente? Que uma sigla aí em inglês, né? A gente quer sempre aportugar as coisas. Então, às vezes, você pode ver aí em alguns livros essa sigla aqui, ó, aDNA, que significa DNA também. E aRNA, que também significa RNA, tá? Então, é só para fins de que às vezes vocês vão encontrar isso em algum lugar e vão ficar perdidos, mas vai significar a mesma coisa, tá? Esses caras aí, né, eles têm aí o açúcar deles, ó, veja bem, o açúcar desse DNA e do RNA, do DNA é o a desoxirribose, né, dali o nome, por isso que vem o nome desoxirribonucleico. Então, o açúcar dele é desoxirribose. E já o RNA é ribose. Então, se vocês forem ver lá alguma coisa e tiver escrito ribose, já pode saber que está falando de um DNA, de um RNA, desculpa. Ou se vocês ouvirem um desoxirribose, vai estar falando de DNA, ok? Além dessas 2 diferenças do DNA e o RNA, né? O RNA, ele é uma cadeia simples, já o DNA, ele é duplo. Daí vem o nome de dupla hélice. Daí vem o nome de dupla hélice. Tudo isso foi descoberto lá em 1953 por esses caras aqui, lindos e maravilhosos, olha que gatinhos. Após muitos e muitas experimentos e consenso entre eles, né, e ajuda de outros também, foi estabelecido então, né, o modelo da dupla hélice, né? O que é esse modelo de dupla hélice? É isso aqui, gente. E o que é isso aqui? Isso aqui está ampliado aqui. Isso aqui são as bases nitrogenadas, é onde que vai carregar os nucleotídeos, é onde vai carregar as suas informações. Então, esse aqui é um trecho do nosso DNA que está carregando informação aqui de timina e adenina, de guanina e citosina, tá? Que são as bases nitrogenadas que vão formar aí o nosso DNA, ok? O DNA, ele possui uma capacidade de autoduplicação. A duplicação de cada molécula de DNA inicia-se com a separação de 2 cadeias de nucleotídeos. Então, eles vão separar isso aqui, ó, né? Eles vão separar esse corrimão, esse macarrão aqui, ó, que tá aqui, né? Vai separar ali, igual aquela linha pontilhada, separou. É aí que vai fazer a autoduplicação desse DNA. Isso tudo é graças a uma proteína, né, chamada DNA polimerase. Essa menina aí é ela que faz esse processo de separação e embaralhamento das bases nitrogenadas, né? Aqui está mostrando para gente um esquema. Então, aqui nesse primeiro segmento, uma molécula de DNA, linda e maravilhosa, aqui já está acontecendo a separação. Percebam lá os nucleotídeos, ó, eles estão sendo separados, eles estão sendo embaralhados, tá? E isso, quem faz é a enzima DNA polimerase.
Aqui nós já vamos ter 2 filamentos. Vocês estão vendo? 2 sequências de DNA. Uma sequência duplicada da outra, conservando as informações da original. Por isso que o nome semiconservativa, tá? Por isso que o DNA tem essa característica. O DNA também serve como molde para a síntese da cadeia do RNA. O RNA, gente, ele faz a transcrição, certo? Esse processo de transcrição é onde que vai levar as informações para produzir proteínas, tá? Então, o RNA, ele sai do núcleo com essas informações, vai para o citoplasma da célula, levando a informação de que proteína que precisa ser produzida pelo organismo. As células eucariontes, né, as moléculas de DNA, elas são encontradas principalmente no núcleo, compondo nossos cromossomos. Já o RNA, ele é encontrado tanto no núcleo, onde ele sintetiza. Quando fala sintetiza, é que produz, tá? Ele produz alguma coisa. Quanto no citoplasma, quando ele participa de algumas funções de composição estrutural, que são chamadas de ribossomos, que são importantes sínteses de proteína. Então, o ribossomo, que é uma organela citoplasmática, uma organela que vai ajudar a célula a desenvolver a função dela, tá ali para isso, tá? Para fazer essa síntese de proteína, para ajudar a fazer essa síntese de proteína. E tudo isso, gente, através de uma respiração aeróbica, né? A respiração aeróbica é onde há a liberação de oxigênio e gás carbônico. E aí nós temos vários tipos de respiração. Respiração quimiossíntese, respiração por fotossíntese, respiração mitocondrial, que é a mitocôndria é uma outra organela que também está diretamente ligada com a questão de respiração celular, ok? Já nas células vegetais, quem faz esse processo é o cloroplasto, né? Ele que vai aí sintetizar e fazer com que a planta faça fotossíntese, ok? Aqui nós temos a representação, né, de uma célula animal linda e maravilhosa, com as suas organelas, né, com o núcleo, certo? Aqui uma célula vegetal, né? Percebam aí que pouquinha coisa que tem de diferente entre elas, né? Olha aqui o cloroplasto, ó. É ele quem vai fazer a respiração celular. E não é porque é uma célula vegetal que não vai ter uma mitocôndria, né? Então, essas organelas, todas elas em conjunto, que vai ajudar a célula a desenvolver a função dela. E aqui nós temos uma procariota, né? Percebam aí que ela é uma simples célula, não tem organelas. A organela que ela tem é o ribossomo, que vai estar também fazendo aí a síntese de proteína, tá? Também tem DNA, olha como o DNA tá todo disperso ali, ó. Tá vendo? Aqui o DNA fica dentro do núcleo e aqui ele fica todo disperso, todo embaralhado, certo? Aqui nós estamos falando, já que nós estamos falando sobre DNA e RNA, nós entramos nessa questão dos vírus. Os vírus, eles têm uma grande discussão em torno disso, entre o meio científico, dele ser ou não ser um ser vivo, porque ele possui todas as outras características, metabolismo, reprodução, tem DNA, RNA, ele participa de uma evolução, certo? Todas as outras características, exceto a principal, que é a célula, né? Ele é formado por uma cápsula proteica, tá? Isso aqui é um dos modelos de vírus, né? Nós temos vários tipos de vírus, né? O vírus da Covid mesmo é diferente, porém ele também tem essa cápsula proteica, que é o que forma ele, né? E a coisa mais importante que diz que ele é, né, que é um critério utilizado aí para considerar o vírus um ser vivo, é o RNA e o DNA, tá? Então, já que nós estamos aqui falando sobre DNA e RNA, sobre esses dois ácidos nucleicos,
né? Não poderíamos deixar de falar sobre os vírus, tá? Que esse é um dos grandes critérios para eles serem considerados seres vivos, perdão. Até hoje é isso, né? A presença de DNA e RNA. Esse é o principal critério. Ok?